E aí, pessoal, vamos lá, continuação da nossa aula semanal. Não é mais um vídeo aqui, estou gravando para vocês. Com a continuação, não é, dos descritores de SAEP. Hoje a gente vai iniciar, não é, o descritor 10, que é um descritor simples, não é, e bastante utilizado, né, principalmente o pessoal do nono ano, tá certo? É fundamental você chegar. Aí, o pessoal que está no ano passado já viu uma introdução comigo, aí o pessoal do oitavo ano vai ter a oportunidade de ver, né, pela primeira vez, tá ok? Então vamos lá, deixa eu só minimizar aqui, ficar aqui de lado, e a gente vai continuar, tá ok? Vamos lá. Então, vamos lá para o nosso SAEP de 2020, né, de matemática, nono ano, comigo, professor Marcelo Oliveira, tá ok? Então vamos aí, né? Descritor 10. O descritor 10 ele diz o seguinte: utilizar relações métricas no triângulo retângulo para resolver problemas significativos, né? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que saber, né, que a gente já viu em outros descritores, é o triângulo retângulo, né? O triângulo retângulo é bem fácil, na classificação do triângulo a gente viu, e a gente vai aprender relações entre seus lados, né? Então vamos lá. Esse descritor ele verifica a habilidade de manipular relações métricas do triângulo retângulo, né? Então tem um aqui, tá vendo? Eu tenho o triângulo retângulo, tá certo? Onde eu tenho aqui o ângulo reto é esse aqui, né? Então eu não coloquei aqui a direita no vértice, eu coloquei as medidas dos lados, né? Então não tem um número, né? Então esse lado aqui vale A, esse lado vale B e esse vale C, né? Então a gente vai ver essa relação fundamental aqui, tá ok? Então vamos lá, o triângulo retângulo, né? Então o triângulo retângulo, como a gente já viu em outro descritor, né, quando a gente viu triângulos, né, e suas classificações, a gente viu que todo triângulo retângulo, né, ele tem esse nome por conta de porque ele tem um ângulo reto, né? Lembrando que não pode ter mais de um ângulo reto e também não pode ter um ângulo reto e um ângulo maior do que 90 graus, né? Já que a soma dos três ângulos tem que dar 180, então eu não posso ter um triângulo com um ângulo reto e um maior, né? Porque aí ultrapassaria 180 graus, né? Só que é o seguinte, pessoal, então para a gente ver esse descritor 10, a gente precisa de coisas simples e fáceis. É o seguinte, né? Então a gente viu também que todo ângulo ele é proporcional ao seu lado oposto, né? Ou seja, quanto maior o ângulo, maior o lado oposto, né? Então, logicamente, no triângulo retângulo, o maior ângulo que a gente tem é o ângulo reto, né? O ângulo de 90 graus. E o seguinte, então, logicamente, o lado que é oposto a esse ângulo reto, ele vai ser o lado maior, né? Como a gente está verificando aqui, se eu tenho um ângulo reto aqui, o lado maior é esse lado oposto aqui, né? E no triângulo retângulo, pessoal, esse lado oposto tem um nome, né? Então, ó, o lado oposto maior é esse aqui, né? O lado oposto ao ângulo reto. E a gente chama ele de hipotenusa, né? Então, o nome do lado que é oposto ao ângulo reto, ou seja, do lado maior do triângulo retângulo, ele é chamado de hipotenusa, né? Então, os outros dois, né, têm ângulos menores que 90, então, logicamente, os lados vão ser menores do que a hipotenusa, né? Então, esse lado menor aqui, a gente chama ele de cateto, e esse outro também a gente chama de cateto, né? Ou seja, o lado maior, né, do triângulo retângulo, o lado que está oposto, né, ao ângulo reto, a gente chama ele de hipotenusa, tá certo? E é isso que vai interessar para a gente, é a hipotenusa. Os outros dois são catetos, né? Então, eu tenho aqui aqui eu tenho um cateto, né? Ele não está oposto ao ângulo reto, e esse aqui é o outro, né? Ou seja, os dois lados que formam o ângulo reto, né? Ou seja, ó, esse lado aqui com esse, nesse vértice aqui, que é a junção dos dois lados, que formam um ângulo reto, a gente chama ele de cateto, né? Ou seja, a hipotenusa é o lado contrário ao ângulo reto e os catetos são os lados que formam um ângulo de 90 graus, tá ok? Então, o que a gente precisa saber é somente isso, né? Então, agora, como a gente já sabe o que é, né, o triângulo retângulo e quais são suas componentes, né? A hipotenusa, o cateto e o outro, a gente vai para o teorema de Pitágoras, tá ok? Teorema fundamental, teorema muito importante, né, para os alunos do nono ano e posteriormente, né? Primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, também vocês vão utilizar muito isso, tá ok? Então, primeiramente, vamos ver, né, quem foi Pitágoras, né? Pitágoras foi o idealizador desse teorema, ok? Então, Pitágoras foi o seguinte, não, ele foi um filósofo matemático, né, astrônomo e músico grego, pré-socrático, ou seja, ele é antes de Sócrates, né? Nasceu na ilha de Samos no ano aproximadamente de
570 a.C. e morreu provavelmente 496 a.C. Né? Então, vejam que ele esse Pitágoras, ele é um filósofo muito antigo, né? É antes de Cristo, né? Ele também era matemático, né? Aí também daqui tem algumas coisas, né? Sobre ele, né? É pensador da ilha de Samos, né? Teve contato com Anaximandro, que era pensador também, tá certo? E aqui tem um pouco só da sua história, tá certo? Eu não vou estar contando porque não é o foco aqui, né? Então, ele diz o seguinte, que Pitágoras foi um exímio geômetra, ou seja, ele tinha um grande conhecimento de geometria, ele se destacou muito na geometria, não é isso? Por isso, né, ele é bem destacado e até o seguinte, né, por ele ser um exímio geômetra, né, ele conseguiu, né, elaborar esse teorema que a gente vai discutir hoje, né, que é justamente o teorema de Pitágoras, que leva o nome dele, né? Ele percebeu o seguinte, né? Ele percebeu que a relação, então é uma relação de igualdade, né? Ou seja, tem uma relação de igualdade entre o quadrado da hipotenusa com a soma do quadrado dos catetos, tá certo? Ou seja, ele percebeu, né, ele conseguiu, né, provar que se eu pegar a hipotenusa de um triângulo retângulo, o valor da hipotenusa, né, a medida do lado da hipotenusa e elevar ao quadrado, vai dar igualzinho se eu pegar os outros dois catetos, elevar ao quadrado e somar os dois, tá certo? Então é isso que a gente vai ver agora. Ó, o que ele conseguiu perceber foi o seguinte: se eu tenho a hipotenusa aqui, ele chamou de ser hipotenusa, tem o cateto A e o cateto B. Se eu pegar essa hipotenusa, o valor dela, né, que é um número, a gente está usando a letra, mas a gente vai trabalhar com números. Se eu pegar esse valor e colocar ao quadrado, vai dar igualzinho da soma desse ao quadrado com esse ao quadrado, tá certo? Ou seja, a hipotenusa ao quadrado vai ser igual ao cateto A ao quadrado mais o cateto B ao quadrado. Somente isso, né? Muito fácil, muito simples, tá ok? Então, esse aqui é o teorema de Pitágoras, né? Então, o que ele faz é o seguinte: se eu tenho um triângulo retângulo, eu tenho a hipotenusa, um cateto e o outro, a relação do teorema vai ser o seguinte, né? Se eu pegar o valor da hipotenusa e levar ao quadrado, vai ser igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, né? Então, muito fácil, por quê? Para facilitar os cálculos, a gente coloca a hipotenusa antes da igualdade, né? Porque geralmente vai ser o seguinte, né? Descobrir o valor de x, descobrir o valor tal, descobrir o valor tal, tá ok? E a gente vai começar pela hipotenusa. O quê? A hipotenusa é o lado maior. É o lado que é oposto ao ângulo reto, né? Então, muito simples, né? Então, vamos ver um exemplo aqui, bem fácil. Qual seria a medida do lado FE? Né? Então, eu tenho aqui um triângulo retângulo, ó. Eu tenho esse lado FE que eu quero saber, eu sei que o lado DE é 4 e esse aqui é 5, né? Então, como eu sei que é um triângulo retângulo e sei a relação de Pitágoras, eu posso aplicar o teorema para descobrir esse valor, né? Então é o seguinte, né? Veja que a primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir quem é a hipotenusa. A gente vai se guiar pela hipotenusa, certo? Então, a hipotenusa, logicamente, vai ser o lado que é oposto ao ângulo reto, né? Então, eu tenho um ângulo reto aqui, estão vendo? Quem é o lado oposto? É justamente esse lado aqui, né? Então, eu já sei que a hipotenusa é esse lado aqui, é o lado FD. E eu tenho o valor dele, né? E eu tenho agora os outros dois catetos. Os outros dois não interessam, né? Eu tenho um cateto que mede 4 centímetros e tenho um cateto que eu quero descobrir, que eu não sei quem é. Então, como a gente não sabe quem é, então eu vou pegar isso aqui e elevar. Eu vou chamar ele de X, ok? Vou chamar ele de X, somente. Tá bem? E agora é só a gente fazer uma equaçãozinha, né, aplicar o teorema de Pitágoras e descobrir. Porque com o teorema de Pitágoras eu posso descobrir tanto a hipotenusa como o cateto ou como o valor do outro, né? Então, aplicando o teorema de Pitágoras, a gente tem o seguinte, né? Deixa eu colocar aqui. Então, eu tenho que o valor da hipotenusa ao quadrado, né, vai ser igual, né, a um cateto, né, ao quadrado, né, mais outro cateto ao quadrado, né? Sei lá. Para diferenciar, vou colocar uma letra maiúscula aqui, porque os catetos são valores diferentes, né? Então, apliquei o teorema de Pitágoras. Então, aplicando o teorema de Pitágoras agora, eu já sei que é a hipotenusa, já sei que é o cateto. A hipotenusa vale quanto? 5. Então, substituo o 5 ali, né? Então, vai ficar 5. Lembrando sempre que tem que estar ao quadrado, né? 5 ao quadrado vai ser igual a
um cateto ao quadrado, qualquer cateto. Eu posso escolher o x, eu posso escolher o 4, né? Qualquer um. Então vai ser, sei lá, o x ao quadrado, né? Então vai dar x ao quadrado mais, né, o outro cateto ao quadrado, que é o outro cateto 4. Lembrando sempre que tem que estar ao quadrado, né? E agora tem a equaçãozinha do primeiro grau e dá para descobrir o valor de x, não é isso? Então resolvendo aí, ó. Quem é 5 ao quadrado? 5 ao quadrado, lembrando, é 5 vezes 5, né? Então vai dar 25, vai dar igual a x ao quadrado, né? Esse é o valor que eu vou descobrir, é a minha incógnita, mais 4 ao quadrado, que vai dar justamente 16, né? Então, o que eu tenho que fazer é isolar o x, né? Só trocando os lados aqui, ó, botando os dois lados, né? Trocando os dois lados para não mudar o sinal. Então, eu só botei o que está tudo do lado direito para o esquerdo, o que está direito para o esquerdo. Quando eu mudo os dois lados, não mudo nenhuma operação, tá certo? Então, aqui vai ficar 16 igual, né, a 25. E agora é só isolar o x, né? Então, eu tenho lá x ao quadrado, vai ficar do lado esquerdo. Isso vai dar igual, né? Desculpa, só um erro aqui, né? Aqui é 25, tá? Só corrigindo aqui. Então, isso aqui vai dar igual a 25, já está do lado direito, não muda o sinal. E o 16, que está do lado esquerdo positivo, vai passar negativo, né? Então, vai ficar aqui menos 16, tá ok? E aqui vai ficar o seguinte, né? X ao quadrado, né, vai dar igual a 25 menos 16, né? Vai dar 9. E agora é o seguinte, pessoal, como eu quero isolar o valor de x, o que é que eu faço? Eu mudo a operação, né? Então x vai dar igual, né, a esse 9. Só que esse 9, pessoal, tem que estar na raiz quadrada, né? Tem que estar na raiz quadrada porque é a operação inversa, né? É a operação inversa do quadrado aqui, a raiz quadrada, né? Então vai ficar x igual a raiz de 9, né? E a gente sabe que a raiz de 9 vai dar quanto? Né? Vai dar justamente 3. Então x vai dar igual, né? X vai dar igual a 3, né? Ou seja, o valor de x aqui, né? Esse valorzinho aqui vai ser justamente, né, 3, né? Então, apliquei o teorema de Pitágoras e descobri qual foi o lado, né? Lembrando o seguinte, não é só se guiar pela hipotenusa, né? O 3, né, o x no caso e o 4, aí não interessa a ordem, tá certo? O que interessa é que a hipotenusa tem que ficar do lado sozinho, tá ok? E o outro é a soma dos quadrados. Muito fácil, muito simples, né? Sem complicação nenhuma. E vamos seguir o barco, né? Mais um exemplo aqui, não. Ele diz o seguinte: uma escada de 12 metros de comprimento está apoiada em um muro. A base da escada está distante do muro cerca de 8 metros. Né? Determina a altura do muro em metros. Né? Então, veja bem que eu quero saber qual é a altura do muro. Então, a primeira coisa que a gente aprendeu foi o seguinte: a gente aprendeu as relações no triângulo retângulo. Né? Então, vamos tentar relacionar o nosso problema aqui com um triângulo retângulo. Né? Então, dá para fazer o seguinte, ó. Veja. Então, ele dá aqui o comprimento da escada, veja. Certo? Então, ele dá o comprimento da escada, ele dá esse valor aqui, ó. Estão vendo? Estão vendo? Aí também ele dá o seguinte, ele dá a distância entre o pé da escada e o muro. Estão vendo? Aqui, ó, essa distância é dada. E ele quer saber a altura do muro, né? Ele quer saber essa altura aqui. Tá bem? Então, observe que com essa situação dá para a gente formar um triângulo retângulo, né? Até porque é o seguinte, né? Suponhando que o piso aqui é bem retinho, o piso e o muro, esse ângulo aqui, tem que ser um ângulo de 90 graus, né? Senão o muro vai, né? Vai ficar torto, né? Não é isso? Então, aqui eu teria o meu triângulo retângulo, onde o meu ângulo reto seria aqui, ó. Estão vendo? Estão vendo? Ó. Pronto. E agora dá para a gente saber, né? Ó, esse lado aqui, deixa eu ver só aqui, né? Esse comprimento aqui a gente tem, né? Que ele está dizendo que é 12 metros, tá vendo?
esse comprimento aqui da escada, a gente tem esse pedacinho aqui, né? A distância entre o muro é 8. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar colocar aqui. É 8 metros, né? E ele quer saber a altura, né? E ele quer saber a altura do muro, tá ok? Deixa eu botar aqui 12 metros. Pronto, ficou melhor, né? Pronto, então tem um triângulo retângulo aqui, ó. Então, agora é só saber quem é a minha hipotenusa, né? O ângulo está aqui, a minha hipotenusa é justamente o lado 12, tá ok? E agora é só a gente aplicar o teorema de Pitágoras e descobrir quem é essa altura aqui, né? Vou chamar ela de x. Vou chamar ela de x para não confundir a altura, o h da altura com o h de hipotenusa, tá bem? E agora é só a gente, né, calcular aqui, ó, né? Eu tenho, pelo teorema, eu tenho que, né, a hipotenusa ao quadrado, então vai ficar 12 elevado ao quadrado, né? Vai dar igual ao 8 elevado ao quadrado, né? 8 elevado ao quadrado, e o outro cateto é quem? X elevado ao quadrado, ok? Então, uma equação de primeiro grau, já transformei o meu problema de teorema de Pitágoras em uma equaçãozinha do primeiro grau, né? Lembrando que sempre a hipotenusa fica antes da igualdade para facilitar os cálculos, né? E agora é só resolver, tá bem? 12 ao quadrado seria 12 vezes 12, vai dar 144, né? Isso vai dar igual a 8 ao quadrado, 64, né? 64 mais x ao quadrado. Usando o mesmo procedimento, só invertendo o lado aqui, eu vou ter de um lado 64, né, mais x ao quadrado, x ao quadrado aqui, e isso vai dar igual a 144, ok? Então, isolando, vai ficar x ao quadrado, eu quero x ao quadrado isolado, e vou passar o resto para o outro lado, né? O 144 já está aqui, e o mais 64 vai passar subtraindo agora 64, não é isso? 64. Então, meu x ao quadrado vai dar igual a quanto? Né? 144 menos 64, né? Aqui vai dar 0, 6 para 14 vai dar 8. Então, isso aqui vai dar 80. Tá ok? Então, x vai dar igual, né, a 80. Só que esse 80 tem que ficar onde? Tem que ficar dentro da raiz quadrada, tá ok? Deixa eu ver aqui. Então, isso aqui vai ficar dentro da minha... Deixa eu ver aqui. Ficou aqui um negócio meio feio. Vou fazer aqui minha raiz quadrada, tá ok? Minha raiz quadrada, certo? Então, não tem valor, né? Não tem valor exato para raiz quadrada de 80. Então, a gente pega o valor, vamos pegar o valor mais próximo para não estar fazendo aproximação, né? Para não estar fazendo aproximação, tá certo? Então, veja bem, o que acontece é o seguinte, né? Quando 81, tá certo? A raiz quadrada de 81 é justamente 9, não é isso? 9. Só que não é 81, é 80, né? Então vai dar um valor muito próximo de 9, né? Então vamos supor que esse valor seja o quê? Tá certo? Esse valor vai ser, sei lá, vamos pegar um valor bem próximo aí de 9, 8,9, tá certo? Então vou botar aqui 8,9. Para a gente não estar fazendo cálculo para aproximação, né, ou simplificando, então vou deixar aqui aproximadamente, né, como está em metro, o valor da altura do muro, que eu quero descobrir, vai ser 8,9. Tá certo? Então é isso aí. Certo? Não vou fazer aqui os cálculos mais complicados, vamos fazer aproximadamente, porque o que a gente quer aqui é aplicar justamente o teorema de Pitágoras para resolver o problema, né? Já esse aqui é o seguinte, em um triângulo retângulo, a medida do lado oposto ao ângulo reto é 15. Sabendo que um dos catetos desse triângulo é 9, qual deve ser a medida do outro cateto, né? Então, muito fácil também,
né? Não tem uma figura, mas é só eu construir a figura. Ó. Então, eu tenho um triângulo, né? Tem um triângulo retângulo, né? A gente faz aqui um triângulo retângulo. Suponha que eu tenho um triângulo retângulo aqui. Né? Então, suponha que eu tenho um triângulo retângulo, né? Vamos fazer aqui, sei lá, aqui. Pronto, fazer esse triângulo retângulo, ok? Desenho o triângulo retângulo aqui. Suponha que o ângulo reto seja aqui. Suponha não, né? Que ele tem que ser aqui, porque os outros são menores, então está aqui. Certo? Aí ele diz o seguinte, ó. O lado oposto ao ângulo reto mede 15 centímetros. Então, esse lado oposto aqui, ele mede 15 centímetros, né? E um dos catetos mede 9, né? Como eu fui o triângulo aqui, o menor é esse aqui, vamos ver. Né? Esse aqui mede 9. E ele quer saber qual deve ser a medida do outro cateto, né? Então, aqui seria x. Né? Então, a mesma coisa aqui, ó, aplicar o teorema de Pitágoras. Né? Então, na relação, quem é? Né? Quem é o cateto vem primeiro, né? Então, o cateto é quem? 15. 15 ao quadrado vai dar igual a um cateto ao quadrado, né? Mais o outro cateto ao quadrado, né? Que nesse caso seria 9 ao quadrado. Certo? 9 ao quadrado. Desculpa. 9 ao quadrado. Tá bem? E agora é só pegar o valor de x. Tá certo? Então, esse é o seguinte, né? 15 ao quadrado é 15 vezes 15, né? Vai dar 225. Né? 225 vai dar igual a x quadrado mais 9 vezes 9 vai dar 81. Não é isso? Então tem 81. Tá bem? E agora, não é só passar tudo para cá, vai ficar x ao quadrado. Né? Vai dar igual. Ok? Desculpa, mudando os dois lados aqui. Né? X ao quadrado mais 81 vai ser justamente igual a 225. Ok? E agora, isolando o x ao quadrado, isso vai dar igual a 225 menos 81. Ok? Menos 81. Então, vai ficar assim. Ó. X ao quadrado. Isso vai dar igual. Aqui, ó, só fazendo a conta, né? 1 para 5 dá 4, né? E 8 para 22 dá 14. Então, isso aqui vai dar 144, né? E agora eu vou ter o x vai dar igual a 144, só que o 144 vai ficar dentro da raiz quadrada, tá ok? Tá aqui a raiz quadrada. Raiz quadrada, né? Então, logicamente, eu quero o número que é elevado ao quadrado de 144 e esse número vai ser 12, né? Ou seja, o cateto x é igual a 12 centímetros, tá ok? Muito fácil, né? Só o seguinte, né? Nesse exemplo, a gente sempre calculou o lado do cateto. Se fosse calcular o lado da hipotenusa, né, já não teria problema nenhum, porque a hipotenusa já está do lado esquerdo, já o x ficaria já isolado, você faria a conta, né? Estaria o quadrado e pronto, né? Então, muito fácil, não tem dificuldade nenhuma, tá ok? Só seguindo aqui. Né? E agora é com vocês, né? Então, a primeira questão é o seguinte, né? Uma formiga saiu do ponto A, passou do ponto B e chegou ao C, como mostra na figura abaixo, né? Ou seja, a figura saiu de A, ó, andou 20 centímetros para cá, 15 centímetros para cá e voltou para A. Então, se eu quero saber qual foi a distância que ela percorreu, eu tenho que somar esse com esse e o valor de A a C. Aí entra o teorema de Pitágoras, né? Que A a C, né, nesse caso seria a hipotenusa, você coloca o x aí, descobre o valor da hipotenusa e soma tudinho. Ok? Soma tudo aí. Né? Não, na verdade ele quer saber o seguinte, né? Qual a distância de A? Eu pensei que era para ter percorrido, né? Então aqui a distância de A a C é só você descobrir qual é o valor da hipotenusa, né? Você calcula aqui,
tá certo? X, calculei a hipotenusa, não precisa somar não, tá certo? Eu pensei que ele queria saber qual era o percurso que ela tinha percorrido, mas não, ele quer saber qual é a distância de A até C, ó, de A até C. Então é essa barra aqui, a diagonal, tá ok? Só calcula, aplica o teorema, bota o X aqui, né? Então calcula o valor da hipotenusa, né? Calcula o valor da hipotenusa e já está resolvida a questão, tá ok? Então é o seguinte agora, um retângulo tem dimensões 6 e 8, né? Ou seja, tem um lado do retângulo, lembrando que o retângulo, né, pode ser um lado maior do que o outro, e formado por 4 ângulos retos, tem 6 e 8, a gente também já estudou o retângulo. Ele quer saber a diagonal desse retângulo, é em centímetro quanto, né? Então você desenha um retângulo e faz a diagonal, né? Aplicando o teorema de Pitágoras, por quê? Porque quando eu passar a diagonal vai dar 2 triângulos retângulos, tá certo? A dica aí para vocês, né? Então ele deu o seguinte, a terceira, a Bebeca está brincando com um papagaio, né? Então a Bebeca está lá soltando a pipa e diz o seguinte, né? Sabendo que o papagaio se encontra a 7 metros do chão, né? Está aqui, ó, a distância do chão, isso aqui é 7 metros, né? E que está a, né, 7 metros de altura e que a Bebeca, desculpa, eu errei o nome aqui, está a 24 metros de distância da sombra do papagaio, indica quanto mede o fio que o segura, né? Então ele quer saber qual é a medida do fio aqui, tá certo? Então ele diz o seguinte, que a Bebeca está usando o papagaio, está a 7 metros de distância, 7 metros de altura, o papagaio está a 7 metros de altura dessa sombra aqui, e está uma distância, né? A sombra está uma distância de Bebeca de 24 metros, né? Então veja que aqui dá um triângulo retângulo e ele quer saber o tamanho do fio, né? Justamente o tamanho da hipotenusa, tá certo? Né? O quarto é o seguinte, um encanador que precisa chegar ao topo de uma casa para consertar a caixa d'água, né? Então tá aqui, ó, encanador, ele está subindo na escada aqui. Sabe-se que a casa tem 4 metros de altura, né? Então a casa tem 4 metros e a escada tem 5, né? Então a escada tem 5. Então, a que distância B da parede ele deve posicionar a escada para que ela chegue exatamente até o topo da casa, né? Então, ele quer saber qual é a distância que eu tenho que colocar aqui para a escada ficar justamente em cima aqui da casa, né? Porque se eu botar a uma distância maior, a escada vai descer aqui e ele não vai alcançar, certo? Então é isso aí, pessoal. Então, né, tem o 5 ainda, né? O 5 ele deu o seguinte, né? É comum encontrarmos uma ripa na diagonal de portões de madeira. Isso se deve à rigidez dos triângulos, que não se deforma, né? Então tem aqui, você sabe que quando tem um portão grande, ele sempre coloca uma ripa aqui na diagonal para segurar o peso, no caso, né? Então ele diz o seguinte, o portão de uma casa tem 6 metros de comprimento, né? Então tem aqui o comprimento de 6 metros e 3 metros de altura, né? 3 metros de altura. Qual deve ser aproximadamente a diagonal do portão? Ele quer saber qual é o valor da diagonal aqui, que dá justamente, pessoal, um triângulo retângulo, né? Então só calcular a hipotenusa e é isso aí, tá certo? Então, é isso aí que a gente viu hoje, aplicar o teorema de Pitágoras, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. E vamos lá, tá certo? Resolvam as questões, né? Alguma dúvida é só falar comigo para tirar a dúvida, tá bem? Um abraço para vocês, né? Fiquem com Deus e espero a gente ver, né? Se ver quanto mais rápido possível.